Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você está dando o play aí na sua plataforma de streaming para ouvir o nosso podcast. Eu sou José Augusto Dias de Castro, pode me chamar de Guto. Eu sou sócio do Tozini Freire aqui em Brasília, na área de projetos governamentais, e estamos dando início aqui ao segundo episódio da nossa série de podcasts Regulação e Política, o espaço em que nós buscamos na fonte, ou seja, na política, compreender a forma como o direito é forjado, né? Como ele é criado e como isso impacta o dia a dia da regulação, que é a nossa área de atuação aqui. E quero saudar inicialmente meu parceiro Michael Lopes, sócio-diretor da Arco Advice, meu parceiro nessa iniciativa. E, aliás, um comentário inicial, o pessoal da Arco aqui, meus amigos Thiago, Lucas, Murilo, Michael, o Cristiano, não estão tendo vida fácil ultimamente, né, Michael? Essa sucessão de eventos malucos que a gente está vendo aí no cenário nacional e internacional não deve estar deixando vocês dormirem direito, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, Guto, é isso, cara. Cenário de instabilidade, de volatilidade, para um cientista político, analista político, traz essa atenção, mas a gente tá tentando contribuir para que a gente consiga superar esse momento difícil aí do país. Maravilha, Michael. Obrigado por estar junto comigo nesse novo episódio aqui. E, aliás, o assunto de hoje, ele se insere nesse contexto de batalha, né, entre os opostos aqui no Brasil, e isso vai ficar claro ao longo da nossa conversa aqui. Hoje a gente vai falar da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Aliás, vale dizer que nós, de propósito, atrasamos aqui a gravação de hoje, porque a gente queria já um material um pouco mais robusto. Na época em que nós pensamos em fazer esse podcast, o assunto estava... Conversei com o Danilo, conversei com o Michael, a gente chegou à conclusão que valeria a pena esperar um pouquinho para já ter a lei promulgada, já ter ideia melhor dos vetos. Então, por isso que acabou trazendo esse segundo episódio, para que os nossos colegas ambientalistas aí pudessem se debruçar um pouquinho melhor sobre o texto e já vir com algo mais, um pouco mais de embasamento, até porque o texto é bastante denso, né? O Danilo depois vai falar um pouquinho para a gente da visão dele. Danilo, hoje nós temos aqui conosco você, que é meu sócio aqui na área de direito ambiental do Tozini Freire, um craque em todos os sentidos, não só em ambiental, mas também na bola. Joga muito, viu, Michael? É o terror da Liga Tô Jurídica. sabendo, tô sabendo. É o terror da Liga Jurídica, um baita jogador e um prodígio também na área ambiental, já aqui da nossa casa, do Tozini Freire, há muitos anos, então conhece tudo. Danilo, tudo bem contigo? Ótimo, tudo ótimo, Guto, tudo bem com você, Michael? E é bom que essas mentiras vão sendo contadas várias vezes, especialmente do futebol, e elas acabam virando verdade. Fico feliz com isso. Não, o Danilo já virou lenda. Cara, então, toda vez fala, pô, o Danilo vai. Pô, então o jogo mudou. Mas vamos lá, É um Michael. prazer estar aqui com vocês. E aí, realmente, a gente tem essa lei de licenciamento, o projeto de lei que, nos últimos 20 anos, durante toda essa tramitação, gerou muitos debates, muitas controvérsias, e agora, finalmente, está saindo do papel, né? Porque a gente tem ainda alguma turbulência no meio do caminho, vetos que podem ser derrubados, um projeto de lei do próprio governo, uma medida provisória que foi editada, enfim. Então, a gente tem, eventualmente, judicialização do tema, então a gente ainda tem uma zona cinzenta aí para caminhar, mas realmente é um assunto que continua trazendo muito debate aí à mesa. Maravilha. Então vamos começar a falar dele. Michael, a aprovação da Lei 15.190 veio aí encalacrada numa polêmica grande. Eu arrisco a me dizer, você me corrige, você é o nosso mentor político, que a repercussão do assunto só não foi maior porque ela veio no meio dessas discussões todas de anistia, julgamento do golpe. Senão me parece que o, o impacto em termos de opinião pública seria até maior. E o governo ele parece ter mixed feelings aqui, né, sobre o que está acontecendo. A turma aí, mais os ministros ligados ao agro, eles têm uma
uma posição mais favorável ao projeto, especialmente também aqueles do campo da infraestrutura, transporte, portos, aeroportos. E também tem uma outra turma, que é o lado oposto, que desenha um cenário de verdadeiro Armagedon, né? Caso isso seja aprovado, é o caso da Marina Silva. Aliás, no dia que foi aprovado o projeto, estava voltando para casa, ouvindo na CBN, e entrou ao vivo a Marina Silva, dando uma entrevista sobre a visão dela daquele projeto que acabara de ser aprovado na Câmara dos Deputados. E aí, só um breve desvio aqui, já vai ficar claro porque eu vou fazer esse desvio, mas eu sou muito fã do Bob Dylan, e especialmente a primeira fase dele, assim, a parte mais folk, dos anos 60 ali, com aquele conteúdo O de Free contestar. Willing Bob Dylan, né? Você chegou onde eu vou chegar. Eu gosto daquela fase mais de contestação do establishment dele e tal. E ele tem um disco, que é o Free Willing, que tem uma música chamada A Hard Rain's Gonna Fall, que, cara, fala assim, é um diálogo do pai com o seu filho de olhos azuis, e que esse filho descreve o que ele está vendo pelo mundo e fala de sad forests, dozen dead oceans, black trees with blood, o rugido de uma onda que pode engolir o mundo inteiro. Eu, eu ouvindo a Marina Silva falando do que poderia acontecer com o Brasil caso aquele projeto fosse aprovado, me lembrei dessa letra, né? Aliás, o Bob Dylan vai aparecer mais vezes aqui nos nossos podcasts, eu sou muito fã dele, então ele tem umas letras muito ricas. Mas eu fiz esse desvio para mostrar que tem duas visões muito antagônicas, né, Beco? Uma de completa disfuncionalidade do licenciamento ambiental brasileiro e uma de precisamos disso, porque senão o Brasil vai virar um pandemônio. Conta para a gente um pouquinho esse caldo aí em torno da aprovação da norma e as portas da COP30, né, que vai ser aqui no Brasil. Isso. Bom, Guto, primeiro eu preciso registrar minha felicidade em estar com outro Dylanófilo aqui no nosso podcast. Inclusive, essa música Hard Rain's Gonna Fall, citada pelo poeta Allen Ginsberg como a música mais linda e mais importante já escrita na história da música pop. Mas voltando aqui ao nosso tema, de fato, acho que o Danilo usou a palavra turbulência, e é exatamente isso. Eu queria voltar até um pouco, porque é importante lembrar que esse projeto teve uma tramitação muito longa. São mais de 20 anos de tramitação do projeto, e num modo de progredir, que eu tive um professor de processo legislativo que falava que era aprovação por espasmos, né, que é muito comum no nosso Congresso Nacional. Então, ele ficou parado durante muito tempo, muitos anos. Em 2021, aprovado na Câmara, ficou meio que suspenso ali até 2023, quando recebeu o parecer. Depois do parecer, novamente hiberna durante alguns anos, e 2025 volta a atenção aí dos congressistas com o relatório da senadora Tereza Cristina aprovado. Isso é muito comum, especialmente para temas muito controvertidos e polêmicos que se inserem em momentos políticos complicados, né? Lembrando que a gente está num ano que seria pré-eleitoral, mas a realidade é que já é um ano eleitoral. A cada ciclo a gente vê essa antecipação do momento eleitoral, e isso não foge dessa regra. O Qualquer projeto de lei que é considerado uma prioridade para o governo é articulado no Congresso com toda a força que o governo tinha à sua disposição, encabeçado por uma ministra que tem esse standing quase que global sobre o tema, e depois o governo se vê forçado a fazer 63 vetos ao projeto. Claramente houve um desalinhamento entre a intenção das lideranças do governo no Congresso e a real força do Congresso Nacional. Houve uma discordância basilar ali sobre os objetivos do projeto, e eu acho que o número de vetos reflete isso. Nitidamente houve um desalinhamento entre o que era para ser e o que foi.
de certa forma, o governo teve que enfrentar a realidade da sua influência dentro do Congresso Nacional, e, nesse sentido, teve um comportamento, digamos, esquizofrênico em relação a esse projeto, porque o que nós vimos da Esplanada era, de novo, para usar uma outra metáfora, a Esplanada, especialmente neste tema, foi um tipo de arquipélago, né, onde a gente tem diferentes ministérios com posicionamentos totalmente opostos, que, em tese, pelo desenho político, deveriam ser conciliados pela atuação da Casa Civil, unificando um projeto de governo em torno desse tema. Mas nós tivemos inúmeros vetos aí, patrocinados, endossados diretamente, publicamente, pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao mesmo tempo em que os ministros de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, se manifestaram a favor da sanção integral do projeto. Então, esse tipo de desalinhamento, principalmente quando adicionado a um cenário de desequilíbrio de forças no Congresso Nacional, leva a esse tipo de situação. E lembrando também, recordando, que a própria esquerda brasileira foi muito crítica ao governo em relação à atenção que foi dada aos temas ambientais durante esse governo, né? Existia uma expectativa de maior espaço, de maior foco, claro, dentro do possível da realidade política, e o governo sentiu que simplesmente sancionar o projeto do Congresso Nacional nos desenhos do que foi possível articular, dada essa falta de alinhamento, não seria político e eleitoralmente viável para o governo fazer isso nesse momento. Por isso, a gente teve essa solução de amplos vetos, 63 vetos individuais, não são pequenos, o Danilo vai poder explicar para a gente melhor exatamente o que foi vetado, mas a exemplo da emenda do Davi Alcolumbre, enfim, grandes pontos do projeto foram vetados, e aí o governo entra com uma solução meio paliativa de fazer vetos e apresentar uma MP e um projeto de lei meio que para suprir o rombo que fica ali da proposta. Mas a gente pode entrar nesses detalhes mais à frente. Eu queria lhe retornar a palavra para a gente ouvir um pouco sobre a parte mais técnica, que eu acho que os espectadores e ouvintes também gostariam de ouvir. Obrigado, Michael. Ajudou bastante essa tua perspectiva política do que aconteceu ao redor da tramitação desse PL, e já dou algumas cores do que pode vir por aí. E eu quero entrar contigo, Danilo. Eu dei um rápido contexto antes e o Michael reforçou essa diversidade de visões sobre o tema. Tem pessoas com uma visão correta de que, de fato, tem uma disfuncionalidade no nosso licenciamento ambiental. Eu trabalho com infraestrutura, posso relatar diversos projetos que foram atrasados ou sequer saíram por questão de licenciamento, mas também tem a turma com uma certa razão, aliás, bastante fundamento para dizer que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente aprova quando fala desse assunto. Tirando essa espuma política toda, de discurso, de narrativas, do ponto de vista técnico, Danilo, como é que você enxergou isso aqui? Estamos falando de algo disruptivo mesmo? Ou nem tanto? Queria te ouvir um pouquinho agora na parte mais técnica do PL. Perfeito. O que eu acho que é importante dizer, assim, de fato, quando você limpa toda essa discussão política, eu acho que a gente tem uma linha mestra aqui da lei agora de Lei Geral de Licenciamento, que de alguma forma ela era comum aos interesses tanto da bancada eventualmente ali, ruralista, voltada para o desenvolvimento do país, industrial, econômico, e de outro lado os ambientalistas. Eu estou falando aqui de uma necessidade premente de um lado,
uniformização de regras e critérios para o processo de licenciamento ambiental, e de outro, uma desburocratização, celeridade, previsibilidade do processo de licenciamento. Isso tudo, em última análise, para conferir maior segurança jurídica para esse processo de licenciamento ambiental e, de fato, para fomentar, impulsionar a economia. Eu acho que é importante fazer aqui um parênteses, quando eu falo de segurança jurídica, de impulsionamento da economia, sempre sob a perspectiva técnica aqui, isso não, a ideia não é que isso se dê em detrimento da proteção do meio ambiente, não são questões ou posições antagônicas necessariamente. É evidente que a proteção do meio ambiente ela é essencial, não só sob a perspectiva aqui de dignidade da pessoa humana, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial, sadia a qualidade de vida de todos, mas também sob uma perspectiva aqui capitalista, é evidente que um país ambientalmente desequilibrado, com problemas climáticos, ecossistêmicos, ele é desfavorável para um ambiente de desenvolvimento de negócio, porque ele gera riscos, né? Então, eu acho que, olhando por todas as pontas, você ter um processo de licenciamento mais ágil, mais previsível, sem que você perca o elemento central, que é de fato a proteção do meio ambiente, era um desejo comum, né? E aí, voltando, quando eu falo aqui de unificação do licenciamento, das regras e dos critérios de licenciamento, assim, no fundo, a gente tinha já no ordenamento jurídico, de forma esparsa, desordenada, diversas regras, diversos critérios que eram aplicáveis, alguns previstos em resoluções do CONAMA, outros em instruções normativas e portarias do IBAMA, e também normas, regras estabelecidas no âmbito estadual e às vezes no âmbito municipal, em razão da competência legislativa concorrente em matéria ambiental. Então, você tinha já diversas regras espalhadas por aí. O que se buscou fazer, e acho que esse é a principal contribuição, é a essência do projeto de lei, muito mais do que ter um caráter inovador de criação de institutos, a gente está falando aqui de uma uniformização, né? Então, você pegar esses institutos que estavam previstos de forma esparsa na legislação, colocar tudo dentro de um mesmo pacote e deixar as regras do jogo completamente claras, né? E aí, eu acho que é importante dizer isso, até para exemplificar, assim, não foram poucas as vezes que os clientes bateram aqui na porta, olha, eu quero licenciar uma determinada atividade. O que eu preciso fazer? A primeira pergunta era, onde você vai, onde você pretende operar? Ah, nos estados XYZ, nos municípios XYZ. E aí a gente se deparava muitas vezes com uma conclusão de que em determinados estados e municípios aquela atividade estava sujeita a licenciamento ambiental, em outros não. Em determinados estados e municípios, o tempo do licenciamento era de X, em outros era de 2x. Em alguns casos, quando eu falo de uma atividade ser passível de licenciamento em um estado e não em outro, a gente está falando aqui, o Brasil é um país gigante. Existe uma diferença aqui geográfica, ambiental entre regiões e estados, que ela não é desprezível, ela deve ser considerada, inclusive para se avaliar os impactos ambientais de uma determinada atividade. Mas quando você tem um tratamento diferente para uma mesma atividade sem que isso esteja vinculado a uma razão técnica, você gera, sim, uma insegurança jurídica e isso precisava ser eliminado. Então, o que a proposta que, conceitualmente, o que se tem com a Lei Geral de Licenciamento é realmente você, de alguma forma, federalizar e unificar todas as regras de licenciamento para deixar as regras do jogo claras e bem definidas. E, de outro lado, quando se fala de desburocratização, de celeridade, de previsibilidade do licenciamento, eu acho que é importante dizer que o que se busca, o que se pretende, o que é importante aqui é, de alguma forma, a gente caminhar para uma flexibilização sob a perspectiva formal do processo de licenciamento. Eu acho que é muito importante essa palavra aqui de flexibilização formal, porque ela não se confunde com outro conceito que seria a flexibilização material do licenciamento. Então, quando se fala de flexibilização formal a gente está dizendo de eventualmente encurtar caminhos, deixar o processo mais célere, mais rápido, mas sem que isso, de novo, afaste a proteção do meio ambiente, que aí seria uma flexibilização material do processo de licenciamento, tá? Então, esse não é o objetivo, muito longe disso. Então, o foco realmente era facilitar aqui, ou dinamizar, dar uma dinâmica mais fluida para o processo de licenciamento ambiental, tá? E
E o que eu acho que é importante dizer quando se fala dessa flexibilização é que você consegue eventualmente aglutinar determinadas fases ou eventualmente até dispensar de licenciamento algumas atividades que realmente não têm impacto ambiental relevante, fazendo com que o órgão ambiental consiga focar naquilo que realmente é importante do ponto de vista de impacto ambiental. E um último comentário em relação a isso que eu acho que é importante, eu acho que a gente está numa fase aqui de maturidade da sociedade e do mercado que permitem que a gente caminhe em direção a essa maior flexibilização formal. E digo isso porque, diferentemente do que acontecia há, sei lá, 20, 30 anos, a gente não está mais no estágio em que o órgão ambiental, os órgãos ambientais precisam pegar na mão do empreendedor e a cada passo que ele dá no processo de licenciamento, falar, olha, me apresenta o estudo X, se apresenta o estudo X, lá se vão 2 anos para analisar esse estudo, para, de repente, o órgão ambiental voltar com ok, faça agora um plano para mitigar os impactos ambientais que foram identificados. A gente está numa fase aqui de maturidade em que isso pode ser feito de uma forma mais fluida, sem necessariamente ter esse bate-bola com o órgão ambiental constante, que às vezes atrapalha o processo de licenciamento, que demora, faz com que o processo de licenciamento ele fique mais longo do que ele deveria ser. Então, eu acho que é uma reflexão importante, sim, inclusive tem uma percepção já intrínseca que diz respeito à necessidade de proteção do meio ambiente. Então, você não tem mais aquele descuido que se tinha há um tempo em relação à preservação do meio ambiente. Então, eu acho que faz sentido, sim, caminhar para essa flexibilização. Enfim, eu acho que eu já falei demais aqui sobre o PL, mas essas eram as minhas impressões gerais aqui em relação à lei geral do licenciamento. É óbvio que ela ainda pode sofrer alterações, a gente está numa zona cinzenta aqui ainda, mas eu acho que, grosso modo, essa aqui é a essência, é isso que se deve buscar. Agora a gente precisa ver o que vem, né, eventualmente derrubada de vetos, com o PL que está tramitando agora do governo, para saber como que vão ficar realmente as regras do jogo nesse caso. Ótimo, Danilo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Do que para quem não é da área ambiental como eu e acompanhou as discussões, não como especialista, mas como um curioso que vai ser impactado pelo que está aqui, porque eu trabalho com projetos diretamente impactados por licenciamento, o que efetivamente é disruptivo nesse PL, que muda por completo assim, a maneira como se licencia projetos no Brasil? O que você destacaria nisso? E, na mesma linha, o que os vetos que foram impostos pelo Lula, que ainda precisam ser apreciados pelo Congresso, eles mudam muito esse quadro? A lei perdeu muito da graça, muito do sentido com esses vetos, ou não? Queria ouvir um pouquinho umas pinceladas suas sobre isso. Não, perfeito. Eu acho, assim, como eu comentei, a gente está ainda numa zona um pouco cinzenta, então é uma análise que não necessariamente ela é trivial. A gente não sabe exatamente o que vai ficar no final do dia, né? Se os vetos eles continuarão ou não, se a gente vai ter alguma adaptação, as lacunas que foram deixadas pelos vetos, elas serão preenchidas ou não. Mas olhando para os vetos especificamente, eu acho que de alguma forma eles acomodaram algumas preocupações que existiam, e aqui eu digo de novo sob a perspectiva técnica e direito ambiental puro mesmo, sem qualquer tipo de conotação política, e que justamente caminham para eliminar o que tinha ali de um possível risco de flexibilização material do licenciamento, então, eventualmente, uma fragilidade ali no processo de análise de alguns empreendimentos, no que se refere a impactos ambientais, e, de outro lado, até uma contradição que existia ali no PL, que, como eu disse, acho que tem um trunfo aqui de uniformização do processo de licenciamento, mas que tinham alguns dispositivos que, de alguma forma, tinham uma descentralização do processo de licenciamento, que delegavam algumas competências para estados e municípios, que geravam aquela insegurança jurídica que se buscava justamente evitar. Então, eu acho que algumas coisas foram importantes nesse sentido, do ponto de vista técnico, e acho que vale a pena até comentar aqui, quando a gente fala
da licença por adesão e compromisso, né, a LAC, que é uma espécie de licenciamento autodeclaratório, antes, pelo PL, tal como foi submetido à sanção, ele previa a possibilidade da emissão desse tipo de licença para empreendimentos de baixo e médio potencial poluidor. E com os vetos, a LAC ela passa a ser permitida só para empreendimentos considerados como de baixo potencial poluidor e não mais para os de médio, de médio potencial poluidor. Aí acho que é uma preocupação que de fato era legítima, porque nessa categoria de médio potencial impacto ambiental aqui, você tem realmente algumas atividades que têm um risco ambiental que não é desconsiderável, digamos assim, por exemplo, barragem de rejeito, tá? Então, eu acho que realmente era uma coisa importante, uma preocupação que havia do setor aqui, quando se olha para sua perspectiva de direito ambiental, e que foi acertada aqui, ao que nos parece, o veto em relação a esse ponto especificamente. Quando se fala, por exemplo, de transferência de competências para estados e municípios, para definição de tipologia sujeitas a licenciamento sem uma padronização de critérios. E aí volto naquele ponto, né? Assim, o que se buscava era uma uniformização, unificação. Quando você delega essa competência e permite que estados e municípios prevejam regras próprias, você cria um risco aqui, inclusive, de se estabelecer como se fosse um paralelo da guerra fiscal, né? Uma concorrência antiambiental. Então, para atrair investimentos, determinados estados falam assim, olha, venham aqui porque aqui você não precisa de licenciamento. Né? Então, eu acho que isso era contrário, de fato, à proteção do meio ambiente e a essa preocupação que se tinha de ter uma padronização. Eu volto naquele ponto de que, às vezes, justificativas técnicas e aspectos geográficos, eles realmente demandam um tratamento diferenciado para determinados empreendimentos em determinadas regiões. Mas isso deve estar alinhado a um critério técnico e o que se espera é que esse critério técnico tenha pelo menos uma linha mestra que seja estabelecido em âmbito federal para realmente se ter essa segurança jurídica. E aí outros dois pontos, muito rapidamente. O PL originalmente falava de compensação por impactos ambientais diretos, sem que necessariamente houvesse a necessidade de compensação pelos impactos ambientais indiretos. Os vetos caminharam no sentido contrário para dizer, olha, não só os impactos ambientais diretos, mas também os indiretos precisam ser objeto de compensação. Isso está alinhado com, enfim, princípios macros do direito ambiental e realmente era uma coisa que fazia sentido. E um último ponto, que houve uma tentativa de flexibilização da proteção do bioma Mata Atlântica especificamente, tem uma lei própria, uma lei especial, que estabelece o regime ali de autorização dos casos em que se é permitida a supressão de vegetação. O PL de licenciamento tentava dar uma flexibilizada em relação a determinado tipo de vegetação, permitindo que houvesse ali uma supressão ou tornando o processo de aprovação menos rigoroso, digamos assim, e isso também foi derrubado. Então, eu acho que algumas coisas foram positivas. No fim, a gente está falando de um projeto, de uma lei geral de licenciamento que continua tendo a sua importância em termos de reforma, de unificação, de padronização, de flexibilização do processo de licenciamento, mas com contrapesos que foram importantes a partir de alguns dos vetos, tá? Acho que é difícil fazer uma análise aqui dos 63 vetos no tempo que a gente tem, mas, grosso modo, o projeto ele continua tendo esse caráter importante que ele tinha, com contrapesos relevantes que vieram a partir dos vetos. A gente tem só agora, nesse momento, um problema aqui de lacunas que precisam ser preenchidas, porque da forma como está, você tem alguns pedaços ali que ficaram um pouco esquisitos do PL. Né? Então, a dúvida que se tem agora é que a gente sabe que essas lacunas precisam ser preenchidas, e isso acho que não tem dúvida. O questionamento agora, a dúvida que se tem é como que isso será preenchido? A partir da derrubada dos vetos, ou a partir da aprovação do PL, ou uma mistura dos dois, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, enfim, a gente está analisando, tem uma expectativa em relação a isso, e acho que em breve a gente vai ter isso de forma um pouco mais clara, e sempre com uma ressalva que acho que é importante, que para que a gente consiga realmente ter uma estabilidade aí dessa lei geral de licenciamento a partir de eventual derrubada de veto, aprovação do PL,
tem uma fase ali que a gente sabe que aqui no Brasil acontece, de um risco de judicialização, né? Então, eventualmente, o ajuizamento de ações de controle de constitucionalidade que podem aparecer, e aí acho que em algum momento, talvez um pouco mais para frente, a gente vai ter realmente uma estabilização e vai colher os frutos dessa uniformização aí dos procedimentos de licenciamento ambiental. Danilo, um ponto que, se você puder falar rapidamente, que eu acho que é um ponto importantíssimo da lei, que você tocou no licenciamento por adesão. Pode explicar rapidinho o que é esse tipo de licenciamento porque me parece que é um ponto que, de tudo que eu ouvi, é um dos itens mais polêmicos aí da nova legislação, que teve uma limitação, né, no âmbito dos vetos. Você pode falar rapidamente o que é esse tipo de licenciamento? Claro, assim, uma coisa que acho que ela ainda vai precisar ser regulamentada, mas conceitualmente a gente está falando de uma modalidade de licenciamento em que você já tem condicionantes, são atividades que, de novo, pela maturidade do mercado, já se sabe quais são os impactos ambientais e, portanto, já se sabe quais são as medidas que devem ser adotadas para fins de mitigação, de eliminação dos impactos. Então, o interessado em empreender, em desenvolver aquele tipo de atividade, ele adere a uma licença padrão, digamos assim, que já existe, em que as condicionantes já são estabelecidas e, a partir do momento que ele adere àquela licença, as condicionantes ali estabelecidas, ele precisa realmente observar todos os limites, as obrigações que são impostos através daquela licença especificamente, né? E o que antes se discutia era se isso seria aplicável não só para de baixo impacto, mas também para de médio impacto. Agora, com o veto, tem uma restrição aqui para que isso se aplique só para as atividades de baixo impacto, ou seja, você não vai precisar ter uma análise individualizada de cada um que quiser desenvolver aquela atividade, mas para as de médio impacto você ainda precisa ter uma análise prévia individualizada para cada um daqueles empreendedores que têm interesse em desenvolver a atividade. Tá? Então, e eu acho que tem um aspecto aqui que é interessante de comentar, Guto, que ao mesmo tempo em que você dá mais autonomia para o mercado, de outro lado é importante você apertar a fiscalização, né? Então, eu vou dar corda aqui, o mercado vai começar a caminhar sozinho, mas vamos ver, se houver o descumprimento de alguma regra aqui, a penalidade vai ser maior, né? E justamente teve um aumento aí da pena por operar sem licença, então tem realmente, do lado contrário dessa liberdade que se dá ao mercado, uma pena maior caso as regras do jogo sejam descumpridas, né? Então, tem um contrapeso que eu acho que é importante e tem uma questão que acho que é uma questão de Estado, uma questão política, que realmente diz respeito à necessidade de fortalecimento da fiscalização ambiental. Isso não é uma questão nova, eu acho que ela ganha uma importância ainda maior nesse novo contexto aqui do licenciamento, e é uma coisa que deve ser perseguida pelo Estado. Óbvio que a gente sabe que É. não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, existem várias prioridades políticas, né, do Estado brasileiro, mas acho que é um ponto importante aqui para você conseguir amarrar bem essa nova dinâmica de licenciamento que está sendo criada. Esse ponto que você tocou, Danilo, é super relevante. Aliás, não só no campo ambiental. A gente tem visto diferentes iniciativas legislativas, algumas já concretizadas, como essa, já com a lei já aprovada, já em vigência, com previsão de aumento do enforcement, normas que requerem um incremento do aparato de fiscalização estatal, mas ao mesmo tempo a gente vê os órgãos de controle sendo com cortes orçamentários violentíssimos, as agências reguladoras, por exemplo, não só além do IBAMA, né, o IBAMA, entre ANAC, ANTAC, Anvisa, com incremento do seu trabalho de enforcement, mas ao mesmo tempo não tem nada, o aparato não vem acompanhando. Então essa é uma discussão grande no mundo regulatório, que é super relevante esse ponto que você trouxe aí. Vamos dar mais atribuições para o IBAMA, vai aumentar o seu papel fiscalizatório, mas será que estamos dando as armas adequadas, né, o aparato adequado para isso? Michael, voltando para você, o Danilo mencionou que, diante dos vetos, houve uma série de pontos aí do PL que ficaram meio andando de muleta. A gente tem que saber aqui como que isso vai parar em pé. Algumas coisas a regulamentação pode até resolver, outras
talvez precise de uma nova lei, inclusive, para fechar a lacuna. O que podemos esperar a partir daqui, do ponto de vista político, Congresso, Executivo, fala-se em medida provisória? Queria te ver um pouquinho aqui das perspectivas do cenário político para tentar apaziguar e aparar essas arestas que ficaram. Perfeito, Guto. Eu acho que o Danilo colocou muito bem esse cenário de zona cinzenta, de incerteza, porque, na realidade, nós temos três elementos aqui, né? Nós temos o futuro dos vetos, né? Se serão rejeitados ou serão mantidos. Nós temos o projeto de lei que entra para suprir algumas dessas lacunas, e temos a MP, que, aliás, foi um grande foco ali do governo durante a apresentação que eles fizeram após o anúncio dos vetos. Eles focaram muito na MP, e eu vou tentar endereçar aqui rapidamente cada um desses três pontos, né? Primeiro, em relação aos vetos, né? Esses vetos vão para análise do Congresso, que pode derrubar ou pode aprovar essa remoção dos dispositivos. Para tentar impedir a derrubada desses vetos, o governo federal vai continuar dialogando, tentando negociar e articular para, obviamente, manter os vetos presidenciais. Lembrando que para a rejeição do veto é necessária a maioria absoluta em ambas as casas. Então, 257 deputados e 41 senadores. Se o Congresso não alcançar esse quórum de votos, os vetos são mantidos, que é de interesse do governo. Nós conversamos com vários parlamentares, inclusive com o deputado Zé Vitor, que foi o relator do projeto na volta da Câmara, e a avaliação hoje é de que a maioria dos vetos relacionados ao agronegócio, especificamente por causa da força de articulação da Frente Parlamentar, da FPA, devem ser derrubados no Congresso. Tá? Então, ele deu exemplos específicos, citou vários vetos relacionados às questões federativas. Então, acho que era o artigo 3º, os incisos que permitiam que cada estado ou município definisse os critérios de potencial poluidor ou de porte, que o Danilo mencionou muito bem, de cada empreendimento. Ele mencionou o artigo 4º, parágrafo 1º, que permitia aos entes federativos definir quais tipologias de atividades estariam sujeitas ao licenciamento. Mencionou também os artigos 43 e 44, que era sobre as consultas, a FUNAI, a Fundação Palmares, apenas para terras indígenas já homologadas, e que apenas os vetos que não afetassem diretamente ou que não entrassem nesse radar de articulação da Frente Parlamentar do Agro teriam chance de serem mantidos. Então, a tendência é que vários desses vetos sejam derrubados. É claro que é uma negociação complexa, entra aí o momento político, entram os outros temas, mas pelo que a gente tem acompanhado da articulação do governo nesse início do segundo semestre, nós identificamos inúmeras dificuldades de articulação. Isso ficou muito claro, por exemplo, na definição de presidência e relatoria da CPI do INSS, por exemplo, onde o próprio governo admite que dormiu no ponto, não conseguiu articular de forma adequada. E, de novo, voltando para o ponto inicial, qualquer projeto que recebe 63 vetos, obviamente é objeto de um desalinhamento muito grande. E eu acho que, na medida de forças atual, o Congresso vai conseguir impor as suas maiorias, vai conseguir alcançar essa maioria absoluta para a derrubada dos vetos que entrarem no seu radar. Agora, além dessa questão de manutenção ou derrubada dos vetos,
teve também uma medida provisória, que inclusive foi anunciada pelo governo, que foi editada para regulamentar, lembrando que com força de lei imediata, por ser medida provisória, a licença ambiental especial, que o Danilo também mencionou, que era um dos pontos que foi vetado na sanção da lei geral. O objetivo é criar aquele rito específico e célere para as atividades consideradas estratégicas para o governo. É claro que, nesse caso, a lei tinha um objeto muito específico que relacionado à Foz do Amazonas, e por isso o interesse de algumas lideranças do Congresso nesse tema específico. Então, essa MP começa a tramitar, tem 60 dias, mais 60 dias, mas a validade é imediata, ponto que o governo ressaltou, sendo que existia aí no projeto de lei inicial um período de 6 meses em que não seria válida ainda esse dispositivo da lei. E, por último, temos também um projeto de lei que foi enviado junto com a MP, a avaliação sobre o projeto de lei é um pouco mais complicada. O próprio Zé Vitor, quando conversamos com ele, diz que o projeto deve tramitar com resistência, mas ele enfatizou que a negociação está aberta entre os setores afetados e a União. É difícil a gente ter uma clareza específica sobre o rumo dessa negociação. A gente lá na Arco acompanha bem de perto essas conversas, mas, de novo, eu acho que e eu fecho com esse ponto, que eu acho que tem sido o meu ponto principal, sobre a questão do desalinhamento. Todos querem, eu acho que o Danilo enfatizou isso muito bem, desenvolvimento econômico, mas de uma forma responsável, né? Como se diria, como diriam os americanos, e até peço desculpa pelo anglicismo aqui, mas the devil is in the details, né? O que significa isso, né? O que é a responsabilidade necessária para esse desenvolvimento econômico? E o fato é que o próprio governo não conseguiu conciliar as suas divergências em relação a essas definições. O ponto ganha ainda mais holofote por causa do momento, né? Temos a COP se aproximando, então todas as repercussões neste tema tendem a ser amplificadas. E eu acho que o seu ponto inicial, Guto, sobre o momento político, talvez abafar um tema que em outro momento seria capa de jornal durante semanas e semanas, continua. Então, ainda temos a possibilidade dessas importantes discussões continuarem um pouco abaixo do radar de onde estariam normalmente. Mas eu fecho a minha avaliação aí, retorno a palavra a você, Guto, e já deixo meus agradecimentos pela participação também nesse excelente episódio, com as contribuições é, relevantíssimas do Danilo, que deu uma aula sobre o tema e sobre a parte técnica. Obrigado, Michael, mostrando que, aliás, Michael é advogado e conhece bastante de direito legislativo, né? Falou daí da visão dele do que pode acontecer no Congresso Nacional. Obrigado, Michael, sobre essa tua abordagem. E eu fecho aqui agora agradecendo novamente ao Michael pela parceria aqui no projeto. Danilo, nota 10 a tua participação aqui. Vamos acompanhar, né? Você tem... Quem sabe a gente marca uma nova conversa para daqui a alguns meses para atualizar o que aconteceu, porque ficou muita aresta aqui. Até o nosso podcast aqui, o nosso cast, ele reflete as arestas da própria lei, tem muita coisa para acontecer. Então, é um assunto vivo ainda, né? Ele está quente. Então, quem sabe mais para frente a gente marca uma nova conversa, né? Com certeza, será um prazer. Queria agradecer a vocês, realmente foi muito enriquecedor, muito interessante ouvir as contribuições do Marco a respeito dos bastidores políticos aí, que eu acho que é sempre algo que agrega na discussão, né? Saber o que está rolando no governo. E estou inteiramente à disposição para voltar aqui. A nossa ideia realmente era deixar um pouco para depois para falar,
mas a gente não tem ainda, nesse momento, infelizmente, uma consolidação das regras do jogo. Se espera que a gente tenha em breve, e aí eu acho que a partir dos novos desdobramentos a gente pode marcar certamente uma nova conversa aqui para passar as atualizações, que eu acho que vai ser importante. Maravilha, meus caros. Ó, Michael, já que você é fã do Dylan também, eu vou ver com o pessoal da comunicação aqui do escritório nos próximos episódios, a gente encerrar com uma música do Bob Dylan, né? Fazer um encerramento Isso. alguma música que tenha ligação com o tema do episódio. O que você acha da ideia? Eu adoro a ideia e eu acho que eu gostaria ainda mais se você tocasse num voz e violão a vinheta de abertura. A gente conversa sobre essa gravação aí. Maravilha, meus amigos. Um bom dia para Obrigado, viu, todos. gente? E não deixe de curtir os conteúdos aí do Tozini Freire nas redes sociais. Tem muita coisa de qualidade lá. Eu e o Michael já estamos programando aqui e já estamos em conversa para fazer o regulação em política em temas como data center, BETS, que são temas que são super quentes no mundo regulatório e político. Então, em breve vocês terão novidades aí. Um bom dia para todos. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, abraço.